Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Boa noite, bem-vindo ao segundo debate especial Eleições. Hoje em estúdio temos os 4 candidatos a vereador do Bairro Leste: Michael Silva, Anthony Campos, Jonathan Seabra e Luís Weber. Aos 4, desde já o nosso agradecimento pela disponibilidade de estarem nos nossos estúdios. Já sabem que este é o último dos 2 debates a que serão discutidos 5 temas: segurança pública, infraestruturas, saúde pública, Dia de Portugal e ainda o abatimento de impostos. Cada candidato terá 2 minutos para responder a cada pergunta. As perguntas serão feitas de modo rotativo, da esquerda para a direita, serão feitas em inglês, depois em português. Os candidatos responderão da forma que acharem conveniente e nós daremos a tradução àqueles que falarem em inglês. Claro. No final das 5 questões será colocada uma questão aos 4 candidatos por um residente ou empresário na comunidade portuguesa do Irlande. E agora? E agora, Luís, vamos então à primeira pergunta. Public Safety, segurança pública. We need more law enforcement in the streets, but the reality is that the East Ward always has a smaller number of cops assigned. We have a considerable percentage of undocumented residents who most of the time do not report crimes and are afraid of immigration retaliation. Even with that reality, here to date, crime increased by 61% in the East Ward. Carjackings increased by 400%. Burglary by 119%. Theft by 83%. And auto theft by 60%. What plans do you have for the 3rd precinct in order to overturn the smaller number of police officers assigned to the precinct? Precisamos de mais polícias, mas a realidade é que o Bairro Leste tem menos polícias na sua esquadra quando comparado com outros bairros da cidade. Temos uma percentagem considerável de residentes indocumentados que, na maioria das vezes, não denunciam crimes, com medo de retaliação das autoridades migratórias. Mesmo com essa realidade, e comparando com o igual período no ano passado, a criminalidade aumentou no bairro 61%. O roubo de carros por carjacking aumentou 400%. O roubo em residência, 119%. O roubo geral, 83%. E o roubo de automóveis, em 60%. Que planos pensa implementar para que a 3ª esquadra tenha os polícias necessários para fazer face a este número alarmante? O primeiro candidato a responder será, então, o nosso amigo Anthony Campos. Anthony, the time is up. Hola and hello. Okay, first and foremost, I would obviously use my knowledge, my experience, my life work, and my voice to obtain our fair share of officers. And to come up with a plan bit by bit would take all night. And it's not realistic, because we got to understand, it's not just about hiring officers. There's a certain pool that we pull from, but there's so many other things we have to do to leverage that and offset it. We can manage by pushing for recruitment, intergovernmental transfers to bring in more cops, alternate routes, overtime deployment. That way we cut legacy costs, many, many more things. We refocus the budget. We ensure that we receive our full share of grant monies. We shift downtown resources and many, many others. It's not just the total amount of officers. It's the ones that we do have, ensuring that they're more visible and more active. It's about working smarter. We have great cops. We just need to help them, we just need to support them, and we just need to back them up. Again, leverage them with many other incentives. As a young supervisor and as a young commander, I was part of the team, along with Joe Santiago and Anthony Ambrose, that redefined policing in the city. Okay, we didn't talk about it, we didn't promise it, we got it done. From a commander of a stabilization unit to a precinct commander here locally to the chief and director. Again, I didn't talk about it or promise it, I got it done. No other candidate can say this. And as your councilman, I'll work to make you safer. Those are the facts about public safety. And as you know, Mike, facts matter and the truth's important. I guess you've sent a dirty and untruthful mailer attacking me with distortions. I guess you and your team have gotten desperate because you're losing.
Mike, I've run an entirely positive campaign on the issues and on the truth. It's important we hear the truth from you about some things, Mike. I've never left the Ironbound. Why did you move away? You don't like this community? Last debate, you talked about education. You've never voted on a school board election. Do you really care about education? Not once. And you often don't vote, even for the Assemblywoman or Councilman Amador 4 years ago was backing you. I'm just curious why. We're going to go now à tradução. Vamos então agora à tradução. O candidato Anthony Campos promete que vai haver mais recrutamento de polícias, promete também um foco mais no orçamento destinado a este nível e pretende também apoiar mais e fazer com que estejam mais visíveis. Diz também que temos grandes polícias, precisam sim de ser mais apoiados. Promete também que, e diz que vai concretizar o que neste momento está a dizer, diz que é um assunto bastante importante na comunidade e questiona Mike Silva sobre o que pretende fazer, já que pertence a esta comunidade, o que é que ele tem em mente. Obrigado. Vamos então à resposta de Louis Weber. Louis. Good evening and boa noite. So I have a unique outlook on crime given the fact that I worked my entire career in specialized units. I am the only candidate standing here that can say they actually solved the carjacking and a homicide investigation. So these numbers that were just read to you, I would be perfect for solving since I did this my entire career. My tenure, my tenure as a police officer tasked me with going after the most violent offenders in the most violent areas of the city. And I'm proud of that. I'm proud that I kept my entire city safe during my tenure as a police officer. But that being said, what we need to do is we need to advocate for more police. We need to have an open line of communication with not only the precinct commander, but the director of the police department and the chief of police. We need our Newark Police Academy back, which was lost during a certain tenure. We need to continue our community policing efforts. And we need to advocate more for foot patrol. I'm a big advocate for foot patrol because it's one-on-one with the community. We need better street lighting, and we need better community block watches, which was lost during the pandemic. We need regular meetings with the captain and community members to ensure that the police and the community are being held accountable. We need an open line of communication because the proof is in the pudding, right? When the police and the community work together, we're able to work hand in hand with each other to make our community better. The police are not an occupying force. We're here to work hand in hand with the community and progress and move the East Ward forward. Thank you, Louis. Agora vamos para este lado da bancada, que é como no Capitólio e no Senado, não é? Não, vamos primeiro Mas primeiro a tradução. Então, Lúcia, vamos a isso. O candidato Louis Weber diz que trabalhou durante grande parte da sua vida em unidades especiais e que viu pessoalmente o assalto a carros, o que é grave. Sente-se bastante orgulhoso em ter defendido sempre a nossa zona. Promete ter, ou diz que é importante ter uma academia de polícia. Também acredita que devemos ter mais patrulhas a pé, uma luz melhor que ilumina as ruas e também acredita que os membros comunitários e a polícia, portanto, este trabalho em conjunto será então benéfico e que deve existir. Que agora é tempo de sabermos o que nos diz Michael da Silva. Boa noite a todos. Quero agradecer ao Ricky e ao Luís por esta oportunidade. Ao fim do dia, a gente precisa de mais polícias. É o meu trabalho como vereador para empregar mais polícias, para trabalhar com o mayor e com os outros vereadores. O nosso bairro tem 7 milhas, é o bairro maior na cidade. Só a gente precisa de mais polícias. Mais importante, eu quero criar uma linha aberta com o capitão da polícia na Marquette e ele ter uma linha aberta comigo. Outra coisa, como vereador, quer ter reuniões com a comunidade e com a polícia, 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. Ao fim do dia, eu quero trazer os polícias que a gente precisa aqui para a nossa comunidade. Enfim, eu já falei umas poucas vezes, eu vou ter na minha equipa um polícia português que fala português para ajudar a comunidade com os assuntos. Ele vai, quando vocês chamam para ele vai ver o assunto do fim, do princípio até ao fim, até o assunto estar terminado. Muito bem.
E agora, naturalmente, que temos mais um candidato ao quarto a responder a esta primeira pergunta. Jonathan Seabra. Olá, muito boa noite. Eu sou Jonathan Seabra, candidato a concorrer para vereador daqui do Bairro do Leste. Muito obrigado, Ricky Dorais e Sr. Luís Pires, por ter este debate hoje. É o segundo debate que nós temos. É verdade que aqui a segurança pública em baixo, no Bairro do Leste, está em números altos. As pessoas não se sentem confortáveis estar a caminhar na rua à noite. As pessoas têm medo. E eu sou filho de pais imigrantes que imigraram para este país nas décadas de 60. E os imigrantes desta comunidade são todos humanos. E eles não deviam ter medo de reportar o crime que está a passar, especialmente se eles estão a ser assaltados. Porque acontece muitas vezes aqui nesta comunidade que muitos imigrantes estão a ser assaltados e essas pessoas merecem justiça. Eu, com os hedge funds, tínhamos falado na semana passada no outro debate, quero implementar o primeiro escritório satélite na Ferry Street, se há lá algum dinheiro dentro. Outra coisa que nós temos que ter é uma melhor relação com o diretor da polícia da cidade de Newark, também com o Mayor Ras Baraka e também temos que ter uma melhor relação com o xerife Armando Fontoura, para eles nos apoiarem aqui em baixo, porque nós merecemos mais polícias aqui na nossa quadra e no Bairro do Leste. Nós temos que também criar um aplicativo que as pessoas podem pôr no telefone e reportar todo o crime que está a passar, especialmente em todas as ruas, assim as pessoas sabem o que é que está a passar ao seu lado. E eu, como sou o próximo vereador, vou criar soluções no dia primeiro que eu entrar na posição. Obrigado. Muito obrigado. Agora vamos à segunda pergunta. Vamos falar de infraestruturas. Portanto, vamos então a isso, não é? Newark is highly vulnerable to coastal floodings thanks to the disappearance of 5,540 acres of wetlands, a natural flood barrier formed by over millennia along the Newark Bay that was filled in over the past century to create land for air and seaports. The impervious piers, parking lots, runways and roads created by all that fill, about a third of Newark's total land area, make up their own toxic flood plain. What flood mitigation projects and policies have you discussed to fix the flooding issues in multiple areas of the Ironbound? Agora vamos falar de Newark, que é altamente vulnerável a inundações costeiras, graças ao desaparecimento de 5.540 acres de pântanos, uma barreira natural contra inundações que foi afetada por terraplanagens criadas para a área portuária e o aeroporto. Depois a construção de parques de estacionamento, várias áreas fabris, vias de comunicação e outras construções na área formaram uma área própria a inundações, muitas vezes tóxicas e nocivas. Quais projetos e política de mitigação de inundações tem em mente para ajudar no problema da inundação em várias áreas do Ironbound? E agora o primeiro a responder será Louis Weber. Louis. Thank you, Ricky. So I live right across the street on Chestnut Street, and I am a victim of the flooding. I was a victim of the last flood where I lost my entire basement to the flood. So I am well aware of the flooding problem that we have in the East Ward. However, we've already invested $200 million into our water and sewage system because we know that we work off of a very, very old infrastructure, right, that now we have 100,000 more families utilizing. So it needs to be fixed, and it's going to happen. Something like that doesn't happen overnight. However, we need to advocate for more federal and state funds for this problem. It shouldn't just fall on us. FEMA should help out a little more. State funding should come in and help us out a little more. And local, state, and federal officials need to realize, because we live here and we're the community, that any time heavy rain falls on the East Ward, it's potential for disaster. It's a potential for disaster. And we don't need to see jet skis going down South Street and people doing cannonballs on Ferry Street. We don't need to see that, right? But we need somebody to advocate for the funding to really help us with that. Thank you. Vamos agora então à tradução. O candidato Louis Weber diz que ele próprio foi vítima da última inundação, pelo que está bem ciente do caos que é e das dificuldades que
que as pessoas do East Ward enfrentam. Já foram investidos 2 milhões para resolver este assunto, mas é uma crise que continua e que precisam realmente de fundos federais, de FEMA, fundos estatais, e que devem ajudar na resolução deste problema. Obrigado. O próximo candidato será Michael Silva. O problema é que a infraestrutura aqui, as inundações, cada vez que chove, certas partes do Ironbound é um rio. A cidade não tem o dinheiro para arranjar esse problema. Vai custar umas 750 milhões de dólares para arranjar as linhas de água e do SOR. Só o que é que tem que acontecer? Eu vou trabalhar junto com a nossa deputada Eliana Pinto-Marim para chamar para o Estado, para chamar para o Governo Federal, para ajudar a cidade a resolver esse problema. Cada vez que chove, estão pessoas que perdem tudo. Perdem os carros, perdem coisas importantes da casa e às vezes o seguro não cobre tudo e eles é que estão a pagar do bolso deles. Eu também, outra coisa é que nunca faço, nunca apoio um projeto no nosso bairro que vai aleijar a infraestrutura mais do que está agora. Obrigado, Michael. Jonathan de Seabra, vamos só aqui ter a certeza que está tudo. Vamos lá então. Isto não é novidade. Cada vez que chove aqui no bairro do Leste, há sempre inundações por todas as áreas que nós vemos. No último ano, em setembro, quando tivemos o Aida, só vias no Facebook e só vias todas as reportagens na televisão, todas as ruas aqui cheias de água. Todos os basements das pessoas estavam cheios até acima. Pessoas perderam milhos e milhos e milhos de dólares de coisas que eles tinham lá. Muita gente até hoje nem não foi pago do seguro. E isso não pode passar mais aqui. Uma coisa que nós temos que fazer aqui no bairro Leste é trabalhar com o corpo de engenheiros que chama-se o Army Corps of Engineers. Eles têm que pôr um plano, têm que ver o plano que nós temos agora na cidade e eles têm que pôr uma proposta para nós e nós temos que ter esse plano efetivo já hoje. Não, já ontem, porque hoje já é tarde. Outra coisa que nós temos que fazer aqui no bairro do Leste é ver todos os desenvolvimentos que querem criar aqui no bairro do Leste. Temos que ter esgotos que podem e são suficientes para aguentar os novos desenvolvimentos, que muita gente não pensa nisso quando estão a fazer os planos agora e é uma coisa que uma pessoa tem que estar em cima disso. Outra coisa, nós temos que chamam-se os catch basins aqui na nossa comunidade e muitas vezes eles não são limpos. Nós temos de pôr um plano e um programa que sempre estão a ser limpos e que não estão cheios de porcaria, como as pessoas dizem, e é a razão que muitas das vezes fica as ruas inundadas. E eu vou atacar isso no dia primeiro que eu entrar dentro da oficina. Obrigado. Thank you, Jonathan. Thank you. Obrigado. Agora é a vez de... Is your turn, Anthony Campos. Okay. The fact that we have an aging infrastructure and poor urban planning here, it's nothing new. We know this. Infrastructure is affected by development. That's why I would push for smart development and I would push for green development. This would address this in a positive example. I would enlist experts, engineers. I've spoken to many, prior city engineers and current ones. Obviously the Army Corps of Engineers and many more. Best practices. Other people are facing this problem. I would ensure we did what they did, but there's many different things to address this issue. On the grand scale, yes, it's beyond us. Newark Airport was underwater, so it's not just a down neck problem in Ironbound, it is a Newark problem. It is a state problem. It's a regional problem. So yes, we need federal dollars, federal infrastructure money to come our way, but that doesn't excuse us from not doing our jobs here. As a city, we should be cleaning out the catch basins. We should also blow out and clean out drain lines. We have sewer lines and we have drainage lines combined. That's a no-no. We also need to cut out the pollution by addressing the toxic plants and saying no to any new additional ones, right? Symptoms and cause. Also, as far as the federal dollars, like I said, we need to get people to do what they should do because it's the right thing to do, or we make them do it. At the end of the day, I'm here, I'm the councilman, I'm the voice. And I'm truthful about that and honest. And speaking of being truthful and honest, I still didn't get an answer, Mike, from you. At the end of the day, this is about facts. We're addressing the people we care about. You didn't vote for the Assemblywoman often. You didn't even vote for Councilman Amador 4 years ago. I guess you and your team decided to attack me because you're getting desperate because you're losing. But that's okay. I've run an entirely positive and truthful campaign on the issues and the truth. So since the councilman's primary duty is to vote for city business,
I've never failed to perform my civic duty and vote at all. You have an abysmal voting record and rarely show up to my vote. So, Mike, if you don't even show up for the people trying to support you and put you in office, why should the voters think you'd ever show up for them? Disgraceful. Time is up. Vamos agora à tradução. O candidato Anthony Campos diz que todas as infraestruturas que temos são velhas e que precisam de ser melhoradas e que há diferentes coisas que também devem ser arranjadas, pois tudo contribui para o estado que estamos em discussão. Diz que também os fundos federais são realmente importantes, contudo, todos na cidade, todos os cidadãos devem contribuir para a limpeza de esgotos e tentar o seu melhor para cortar a poluição. Portanto, todas as pessoas em conjunto devem participar neste projeto para que possam ajudar a que a cidade seja melhor. O candidato volta a interrogar Mike Silva, diz que no passado não votou no Councilman Amador. O que vai fazer agora, diz que ele próprio diz que nunca falhou, volta a questionar Mike Silva por o que é que irá fazer agora e será que as pessoas vão votar nele? Obrigada, foi esta a tradução. Vamos agora ao terceiro tópico, Public Health, saúde pública. Children are highly impacted by the environmental conditions in Newark, where 25% of children, more than 3 times the national rate, are diagnosed with asthma and hospitalized at 30 times the rate as children in other areas of the country. The high rates of unmanaged asthma in this community are a major contributor to chronic school absenteeism, which in turn contributes to an educational achievement gap and loss of social and emotional support. What can we expect from you if elected to fight the public health crisis in the Ironbound, particularly the asthma levels that affect children and jeopardize their future? Mas agora, em português, as crianças são sempre altamente afetadas pelas condições ambientais na cidade de Newark. 25% das crianças, mais de 3 vezes a taxa nacional, são diagnosticadas com asma e hospitalizadas a uma taxa 30 vezes maior do que as crianças em outras áreas do país. As altas taxas de asma não controlada nesta comunidade são dos principais contribuintes para o absentismo escolar, o que, por sua vez, contribui com uma lacuna de desempenho educacional e perda de apoio social e emocional. O que podemos esperar de si, caso seja eleito vereador, para combater a crise de saúde pública no Ironbound, particularmente os níveis de asma que afetam as crianças e comprometem o seu futuro? Quem é o primeiro a responder? O primeiro a responder será Michael Silva. Sim. Eu tenho falado aqui depois, antes que eu sofri de câncer há 8 anos, quando eu falei com os doutores e perguntei como é que eu apanhei essa doença, eles disseram a mim que era coisa que eu vivia em Newark, New Jersey. Eu digo mais uma vez, a nossa saúde não está à venda. O que é que acontece? Companhias vêm aqui para o nosso bairro, para a zona industrial, e querem fazer fábricas que queimam coisas. E depois escrevem um cheque de 5 milhões de dólares, 10 milhões de dólares, 15 milhões de dólares. Isso não pode acontecer. A nossa saúde não está à venda. Outra coisa que eu queria falar, cada fábrica que vem para aqui industrial, eu não vou aprovar. Eu quero fazer um estudo também, o que é o aeroporto, o nosso Port de Newark, o trânsito que anda aqui afeta a nossa saúde. Mas mais uma vez, a nossa saúde não está à venda. E queria responder ao Sr. Campos. Sr. Campos, quando ele estava a aceitar 500 mil dólares há uns anos, e mandaram 167 polícias embora, era 500 mil dólares das nossas taxas aqui da nossa comunidade e da nossa cidade. Ele não pensou disso, só queria pensar dele e o dinheiro que ele ia receber e mandaram 167 polícias embora. Muito bem, agora é a vez de Jonathan Seabra. Jonathan, is your turn. Repito, a nossa comunidade e a nossa saúde não está à venda. Em 2012, quando teve o Hess Corporation veio para cá e pôs um incinerador, a comunidade estava à venda. Mas quando eu sou o seu vereador do Bairro do Leste, isso vai acabar para sempre. Isso eu posso prometer hoje aqui neste estúdio do SBT.
Agora temos uma situação aqui no Bairro do Leste, que o ar, a qualidade do ar está tão alto, cheias de químicas, e as nossas crianças aqui do bairro estão a respirar, não as nossas crianças só, os adultos, toda a gente está a respirar. E isso não pode-se aceitar aqui embaixo. Porque é que aqui embaixo no Bairro do Leste nós deixamos passar isto tudo? Nós não podemos permitir para ter um novo incinerador para vir para cá. Na semana passada teve uma reunião para o Passaic Valley Sewage Commission que querem pôr o 4º incinerador. Nós já queimamos todo o lixo de Nova York. Por que é que eles vêm cá queimar o lixo aqui no Bairro do Leste? Por que é que não vão queimar noutras áreas do estado de New Jersey? Porquê? Porque nós aceitamos, porque a administração que esteve aqui por muitos anos aceitou isso, porque puseram a sua comunidade e a sua saúde à venda. Isso é que eu não vou aceitar. Outra coisa, nós temos que também ter aqui um centro médico para a comunidade, para as pessoas que já são afetadas por asma, porque agora só temos doutores privados e não temos um centro médico à comunidade disponível. Temos que ir para o University Hospital e no outro bairro, e aqui embaixo do bairro tivemos o St. James Hospital, e isso é uma coisa que eu quero trazer. É um hospital e um centro médico para a comunidade sempre ter ao seu disponível um centro de saúde. Obrigado. Obrigado, Jonathan Seabra. Luís, e agora, portanto, iremos ter a resposta de Anthony Campos. When? Go ahead. Go? All right, we get dumped on, no pun intended, with incinerators, proposed sludge burning facilities, other toxic messes. Yeah, we lose our health care. We lost St. James Hospital due to poor leadership in the past. Not good. This affects our health and our quality of life. We have to address the cause, which are toxic pollution and trucks and the resultant symptoms, respiratory diseases, cancer, poor air quality, noise pollution. We have to promote and enforce environmental justice. Nothing new here, nothing special. We work with our local partners, Blue Cross and Blue Shield, Maria, St. Michael's Hospital, University Hospital, just to name a few. I would use my office and my voice to bring additional local and federal attention to this problem. I work with local environmental activists and organizations like the ICC. I'd also demand a traffic study and the detouring of truck traffic and ensure that the police department enforces it and doesn't allow trucks to traverse through residential areas. That's not acceptable. I'm a proponent of more green spaces, and I would push for green development, which leaves less of a carbon footprint and prevents the problem. I partner with the educational system so we could take care of our children, our most valuable resources, because we can't do this from a single angle. I'd ensure public involvement because, again, our children, our health, most important resources. But to address Mike, apparently not only don't you know about a councilman, you don't know about the police department, because I can't lay off anybody. I wasn't the director or the mayor. That's who laid him off. What's interesting is, actually, the people supporting you voted to lay off those police officers. To his credit, Louis Quintan and Ras Baraka voted against that budget to lay off police officers. So I guess you wouldn't know this because you were never in a position of management or administration. But any time afterwards, I can educate you or explain how things work. I would gladly do that to anyone. Thank you. Have a good day. Ok, o próximo candidato a responder será Luís Weber. Luís? Vamos primeiro, peço desculpa, Luís, vamos primeiro à tradução. Exatamente, Lúcia. O candidato Anthony Campos diz que realmente a nossa saúde é bastante importante e que nesta área perdemos a qualidade de vida e a qualidade da nossa saúde devido ao problema ambiental que nós enfrentamos, nomeadamente temos bastantes doenças respiratórias, apesar disto não ser nada de novo. Afirma que pretende trabalhar com a localidade, com os meios locais, com parceiros locais, ativistas e instituições ligadas ao meio ambiente. Pretende trabalhar em conjunto e propõe a criação de espaços verdes e uma ligação muito mais estreita com o sistema educativo, pois acha que as crianças são um bem precioso. Volta a responder ao candidato Mike Silva, diz que não podia ter despedido ninguém na altura que Mike Silva falou, ainda há pouquinho, e diz que Mike Silva pois não podia saber disto porque não estava na posição para tal. E agora é a altura de irmos à quarta pergunta. Desculpa, ainda temos agora sim, Luís. I forgot. I'm sorry. Esqueci em português. Esqueci. Vamos a isso. Okay, so thank you. I was going to speak about this before in the sewer question, but I think it's more of a public health issue.
let's just talk about the fact that we replaced every lead service line in the city, or that now allows our children in our community to have clean drinking water, and we did it and became a model for the nation. And that's something that we should all be proud of, everybody standing here. So I stand firmly against any sludging or toxic plant coming into our community. There's just no more room for it. There was never room for it. My family has a history of fighting for environmental justice. As I stated before, we're standing where Chase Chemical used to be. Chase Chemical was a horrific toxic plant right in the middle of the Ironbound that actually produced cancer and gave my grandmother cancer, and my father was instrumental in getting them shut down. We have to advocate for more environmentally sound production, looking into solar sources and wind sources for our community. We need to educate and inform our community so that our community can actually become more environmentally sound. And we need more green spaces. We definitely need more green spaces, not only for public health, but for our children to play, to walk our dogs. Every month, community activists, environmental activists should meet with developers, and they should meet with developers on certain proposals, right, that would affect the environment, and they should meet before this gets to the planning board. This should all happen before it gets to City Hall, right, so that we can have a voice and have a say in everything that's going on. And I truly believe that we're tired of the smoke, we're tired of the asthma, and we're tired of the toxic waste that has flown through our community for years now. Obrigado, Luís. Vamos agora então à tradução. O candidato Louis Weber diz que realmente as crianças são bastante importantes e também bastante importante é o facto de haver uma grande necessidade das crianças e das pessoas terem água potável. Acredita que não há espaço para injustiça ambiental. A sua família também tem esta ideia. Diz que na sua família há pessoas que já sofreram com esta praga ambiental que nós temos, portanto, uma avó do candidato que sofreu de cancro. Para a resolução destes problemas, o candidato procura ter mais fontes sustentáveis, pretende que tudo seja muito mais saudável, que haja mais espaços verdes onde as crianças possam brincar, possam até as famílias passear o cão e estarem à vontade. Pretende também reunir com todos aqueles que estão no poder para desenvolver projetos e melhoria ambiental desta zona. Sim, agora vou à minha pergunta. Let's pergunta. go to the fourth question. Portugal Day, Dia de Portugal, Lúcia. One of the Ironbound's greatest traditions is in danger of disappearing due to a lack of concise designs to keep alive a tradition that has always made Newark proud. What plans do you have for festivals like Portugal Day in Newark? Uma das maiores tradições do Ironbound corre o risco de desaparecer devido à falta de um plano conciso para manter viva uma tradição de sempre deixou a cidade de Newark orgulhosa. Que planos têm para os festivais como o Dia de Portugal em Newark possam continuar a realizar-se e sejam um evento congregador das nossas tradições e da nossa cultura como bairro? E o primeiro candidato a responder será Jonathan Seabra. Jonathan? Eu tenho muito orgulho em ser filho de pais portugueses que emigraram aqui para os Estados Unidos nas décadas 60. Eu tenho tantas memórias como criança ir à Ferry Street no Dia de Portugal. Uma tradição que se criou por o Sr. Bernardino Coutinho, uma pessoa tem que saber, e também por outros clubes portugueses na nossa comunidade. E dá-me tanta tristeza a ver como é que está agora o Dia de Portugal. Eu tenho memórias de ir à Ferry Street com meus pais, íamos comer umas sardinhas, comer uma broazinha. Meus pais bebiam um tintito, como muita gente na nossa comunidade sabe, que é uma tradição e é um bom acompanhamento. E eu vejo agora que esse orgulho de ser português está-se a perder. Nós temos que preservar essa cultura portuguesa que criou este bairro do Leste, porque temos que ser sinceros. Os portugueses, nos últimos 40 anos, é que criaram este bairro, com o sofrimento e o suor deles. Muita gente não sabe disso, mas eu vou dizer hoje que eu tenho muito orgulho em ser português, mais uma vez. Outra coisa que eu vejo,
nos últimos 100 anos aqui no Bairro do Leste, que muitas tradições estão a ser perdidas de diferentes culturas, porque antigamente, antes dos portugueses, eram os italianos, e isso perdeu-se. E uma coisa que nós não podemos deixar perder é as tradições portuguesas. Eu sei que há muitos clubes aqui em baixo portugueses e continuam a fazer o melhor possível, mas nós temos que ter um vereador que vai nos apoiar. E eu sempre vou apoiar todos os clubes portugueses aqui da nossa comunidade e outros clubes também que pretendo também apoiar da nossa comunidade, porque esta comunidade é uma comunidade de muitas diferentes culturas e toda a gente bem-vindo à nossa comunidade, porque eu sou esse tipo de pessoa. Outra coisa, nós temos que transmitir esses valores e esses princípios para a nova geração, porque a nova geração tem que saber onde veio o que nós temos aqui hoje em dia. Obrigado. Então vamos ao próximo, neste caso ao candidato que vai responder a esta pergunta sobre o Portugal Day, Dia de Portugal, Anthony Campos. Dia de Portugal. I enjoyed it tremendously as a child. I was honored to participate in the parade every year as an adult. And I was proud to coordinate the entire festival from a public safety standpoint as the event commander. It was the largest ethnic festival on the East Coast. It was a gem in the city celebrations. It's always important to honor, acknowledge, cherish every culture that makes up our wonderful community. However, particularly the Portuguese, who have left such a mark on the Ironbound community and really saved the day. However, we do have to acknowledge that there were issues. So we must ensure that the festival occurs in a way in which our residents and businesses are not unduly encumbered or inconvenienced, and that the city coffers are not unduly financially burdened. But we can find the way around that, because we will get creative with ways to reduce costs and the inconvenience caused by the festival. Again, it's an important event, including days which lead up to it, which highlight our great Portuguese culture, the contributions to the world and the community. And I love it because nothing warms my heart like seeing a child performing in a rancho, because now I know our culture is being passed down from generation to generation. The community must be involved and have input, though, in any plan for Portugal Day. And like we do now with a bunch of committees, we're just going to have to strengthen them and increase them and have representation from all over. And when that's done and we're transparent, Portugal Day will rise again, and it will be a model for all large festivals. And I would be proud and honored as a Portuguese American, once I'm your councilman, to help organize that and support that. But I do have a question. Michael, you're still not answering us. So you said health's not for sale, but most of your supporters are developers and realtors. Just curious, still didn't talk about your voting record or why you left the Ironbound. And again, you can't lie and wrongfully attack me, because I'll fight back as hard as possible. The same way I'll fight back for our community, our home. Thank you. Thank you. Vamos agora à tradução da resposta do candidato Anthony Campos. O candidato Anthony Campos diz que gosta bastante deste dia, desde criança, e que tem orgulho de ter organizado o desfile no passado. Reconhece que sempre é importante haver estas atividades das comunidades, das várias comunidades que possam existir, neste caso portuguesa. Contudo, acredita que há problemas que têm que ser resolvidos, nomeadamente afirma que tem que se assegurar que todos os negócios não sejam prejudicados e para isso tem que haver redução de custos. Volta a enaltecer no seu discurso a cultura portuguesa e dá o exemplo do rancho, que é bastante agradável e que gosta de ver as crianças a dançar. Como councilman vai se envolver e vai se dedicar e sente-se orgulhoso em poder organizar e patrocinar eventos que promovam a nossa cultura, nomeadamente o Dia de Portugal. Volto a interrogar Mike Silva porque é que deixou o Ironbound e diz também que não pode mentir quando fala dele, porque ele realmente depois vai responder à letra. Bem, e agora vamos para falar sobre o Dia de Portugal, Portugal Day, Luís Weber. So I think we'd be remiss if we talk about Portugal Day and we don't wish Councilman Amador speedy recovery. I think all of us can agree on that because no matter what, he's been a trailblazer for the Portuguese community and got us where we are today. So that being said, I don't think anybody standing here would agree that we want the Portuguese festival to be in danger of being lost. It's culture, it's history, and it really is what makes us the Ironbound specifically. I feel that the social clubs need to be much more involved
in what goes on for Portugal Day, and not just the heads of the social clubs, the actual community members from our community that live here and can give us information and give us feedback on what we should be doing. I feel that city and county representatives should work in conjunction with each other to ensure proper assistance for Portugal Day. For example, assistance with funding, right? Assistance with funding, assistance with police, right? From the Sheriff's Department to Port Authority to New Jersey Transit to Newark Police. And to help promoting the Portuguese Festival. This is something that's special and makes us who we are. I feel that the festival should once again stretch the entire length of Ferry Street. And the idea that I have for that is certain areas of Ferry Street should be specific to certain areas of Portugal. So if you walk on Ferry and Polk, it should be specific to Mortosa, where you get the specific Mortosa food, where you get the specific Mortosa dances, and when you enter Ferry Street, you should get a map of each corner and where you are in Portugal. I think the social club should help with that and be able to man each different corner, right, in order to ensure authenticity. Thank you, Luís. Vamos agora à tradução. O candidato Luís Weber diz que, já que estamos a falar do Dia de Portugal, deseja as melhoras ao Councilman Amador e diz que é este tipo de atividades que nos define. Diz também que os membros da nossa comunidade que se devem juntar e devem dizer exatamente o que se passa e o que pretendem para que haja uma melhoria na parada e nos festejos deste dia. Também diz que é necessária a assistência da polícia, do New Jersey Transit e outras instituições para que tudo possa correr bem. Diz também que o Dia de Portugal e o cortejo que costuma haver na Ferry Street deve continuar ao longo de toda a Ferry Street, e dá também uma nova ideia, diz que cada área da nossa Ferry Street deve estar em destaque e deve estar relacionada com uma das diferentes áreas de Portugal, e nomeadamente a Mortosa. Portanto, deu a Mortosa como exemplo. Bem, Lúcia, agora é a vez de Michael da Silva. Sim. O Dia de Portugal. O Dia de Portugal, quando eu tinha 7 anos, andei na parada, vestido a um pescador para o Clube do Marítimo. Era uma coisa orgulhosa da nossa comunidade. O Dia de Portugal, quando trabalhava bem com o Sr. Bernardino Coutinho e a cidade de Newark, eles trabalhavam juntos para fazer o Dia de Portugal. Mas em 2009 isso acabou. As festas agora custam muito dinheiro. Antigamente a custa do Dia de Portugal eram 400 a 500 mil dólares para pagar para a polícia, para pagar para o lixo. As organizações agora do Dia de Portugal não têm o dinheiro. Porquê? As leis que foram postas dizem que as organizações, os clubes, têm que pagar 80% da conta da despesa. Se o Dia de Portugal custa 500 mil dólares, os clubes têm que pagar e a organização 400 mil dólares. E eles não têm o dinheiro. As leis têm que mudar, a cidade tem que entrar outra vez e participar e ajudar. Companhias como Prudential, companhias como PSG têm que ajudar. Não há mais ninguém nesta cidade que fez mais do que a comunidade portuguesa, e a gente merece a ter um Dia de Portugal. E só responder ao Sr. Campos, eu mandei ontem uma carta para o correio. Tudo que estava naquela carta era verdade. Ele foi mandado embora 2 vezes. Antes para o Mayor Booker e outra vez para o Mayor Baraka. Tudo que estava lá naquele papel era verdade. Ele aceitou quase 500 mil dólares. Ele botou a vida dele e o dinheiro à frente da nossa comunidade. Quando a gente mandou 167 polícias embora, até agora a gente nunca recuperou. Coisa que ele só queria tomar conta do Anthony Campos. Nunca quis saber mais ninguém. E agora vamos à quinta pergunta. Vamos falar em tax abatement, property revaluation, abatimento de impostos, reavaliação de imóveis. There's no question that living in large cities is becoming tremendously expensive for many families, and where you live can have a big impact on how much money you pay for things like rent, property fees, auto taxes. To find which cities where people pay the most in taxes, chamberofcommerce.org
conducted an analysis of the state and local tax rates in the largest U.S. cities and found that Newark has the third highest estimated tax percentage in the country. The study calculated total estimated tax percentage as a share of family income by summing the estimated state and local income, property and sales, and auto taxes for residents. For a family of 3 earning $75,000 in Newark, the total estimated local tax payment was 15.3% or $11,510 every year. Total estimated tax percentage, 15.3%. Total estimated tax, $11,510. Income taxes, $1,772. Property taxes, $8,136. Sales taxes, $1,119. Auto taxes, $483. If the East Ward is responsible for 60% of property taxes, as a councilman, how do you plan to overturn this situation when next year there's a possibility of facing a property reevaluation? Não há dúvida de que morar em grandes cidades está a tornar-se proibitivo, extremamente caro para muitas famílias. E o local de residência pode ter um grande impacto quanto dinheiro você paga em bens essenciais, como uma renda, uma compra de propriedade, vendas, impostos sobre automóveis e outros. A organização chamberofcommerce.org realizou uma análise das taxas de impostos estaduais e locais nas maiores cidades urbanas dos Estados Unidos e descobriu que Newark é a terceira cidade urbana do país que paga a maior percentagem de impostos. Por exemplo, para uma família de 3 pessoas que ganham $75.000 ao ano, em Newark, o pagamento total de impostos foi de 15,3% desse valor, ou seja, $11.510 por ano, assim distribuído. Imposto total estimado, $11.510, o imposto de renda, $1.772, imposto sobre a propriedade, $8.136, imposto sobre vendas e compras, $1.119, imposto sobre automóveis, $483. Atenção que são médias realizadas. Se a Zona Leste, o bairro do Ironbound, é responsável por cerca de 60% do valor total de impostos pagos na cidade, se for eleito vereador, como pretende reverter essa situação, tendo em atenção que no próximo ano, 2023, poderemos enfrentar uma reavaliação predial. Portanto, o primeiro a responder será, the first one will be Anthony Campos. Okay, say when. Right now. All right, well, first and foremost, I would be remiss if I didn't congratulate you, Luis Peters, my friend, on being the Grand Marshal of next Portugal Day Parade. I tip my hat to you, my friend. But now to the money. Listen, we don't get our fair share of services for the taxes we pay. We know that. However, 2 things are certain, death and taxes. And some things we can't affect in a budget, like legacy costs. However, and I've said it many times, there's things we can do. We can reduce operating expenses by making city services more efficient and effective. We can ensure that we're bringing in our fair share of revenue from the airport, the seaport, the rail hub, and from large corporations. We can also ensure that the revaluation, although it's coming, is done in an accurate and equitable manner to properly distribute the tax burden to everybody as it should. I would personally coordinate obtaining an attorney, if necessary, to represent all the East Ward residents in a class action just to ensure that it's done right and that it's done fair. Again, but to also add steps to it, I would enhance and stimulate our local economy, create a job bank, get people hired, work with local businesses, facilitate their operations, reduce bureaucracy at City Hall, which would allow us to streamline business applications. They'd get their stuff quicker. We'd collect the fees that we need quicker. More money goes into our coffers. Again, combined, this will allow for more equitable tax burden, and I can't promise that I will reduce taxes, and I won't do that because I don't lie, but I will fight to ensure that we are not overtaxed and underserviced. But I don't lie, but other people do. Michael, you still haven't answered the questions. At least I've answered about the 167 where your supporters voted to lay them off and for that budget. And as far as everything you said, it's not true,
but I'll gladly speak to anybody that wants to approach me. I'm an open book. And as far as the lawsuit, that's right. If I'm wrong, I fight for things, just like I will fight for the East Ward to make sure they get what they deserve. And I won, such as the East Ward will win. Thank you, Lucas. E agora é tempo de tradução. Vamos à Lúcia, por favor. O candidato Anthony Campos informa que terá todo o prazer em participar na parada e que será então o Grand Marshal este ano. Pretende, relativamente aos impostos, pretende reduzir as despesas com os serviços da cidade e que estejam mais eficientes. Também será feita uma reavaliação a todos os serviços e de maneira equitária, e irá pessoalmente certificar-se com a presença de um advogado que tudo seja feito de uma maneira correta e legal. Pretende também trabalhar em conjunto com todos os comércios locais e com os seus trabalhadores. Diz também que haverá mais empregos. Pretende combinar tudo para que haja mais sucesso. Também diz que não promete reduzir os impostos porque não mente, mas que irá fazer todo o seu possível para que as coisas melhorem. É nesta altura que volta a questionar a Mike Silva, o outro concorrente, com os 167 indivíduos que foram despedidos. Diz que estas pessoas votaram nele, mas que como é que isto aconteceu se elas acabaram por ser despedidas pela sua equipa. Obrigada pela tradução. Primeiro de tudo, Luís, parabéns. Porque és o grande marechal de Portugal. Foi uma surpresa da tarde. Eu estou a saber agora, por isso mesmo tenho que... E pedimos desde já desculpa pelo pequeno lapso que tivemos, mas sem mais demoras, pagas um café mais tarde. Com certeza. Luís Weber, the time is yours. Thank you. So this question is a little skewed. So here are some facts, right? First off, we need a council person who's going to be transparent and will arm the community with the correct information so collectively we can voice our opinions. New Jersey routinely does rank amongst top in the nation for property taxes. That is a fact. However, Newark homeowners have some of the lowest property taxes according to the Department of Community Affairs. Our ward has a bustling business district, right? Walkable in some of the best restaurants on the East Coast. We can all agree with that. So that's something to be proud of. The tax rate this year actually went down for our residents, which is amazing considering we came off the pandemic. City, contrary to popular belief, city taxes are not calculated by ward. That's a fallacy. It does not go by the ward. The property taxes are based off flat tax, which means the more value of your home, the more taxes that are paid. City property tax currently sits at 3.734%, right? Citywide for commercial and residential. The East Ward, as we know, has a significant preference for commercial and business-like buildings. And so, of course, those owners are going to pay more based off of what we do. Residential property tax in our ward is valued more, specifically around the Independence Park area. The last reevaluation was done in 2013, and the next one is scheduled for 2025. These are facts, not fallacies, not percentages that people pulled out of the air. These are facts of what's going on in our community inside City Hall. And this is what you're going to get with me sitting as council person, a direct pipeline to get you the right information. And not only that, but to get you exactly what you deserve for paying our taxes. Thank you, Luís. Vamos agora à tradução. O candidato Luís Weber diz que pretende sempre ser transparente com a comunidade. Diz que a taxa baixou este ano, apesar de, e considerando que saímos de uma pandemia. Também diz que os impostos da cidade são baseados numa taxa base e que dá um exemplo de quanto maior for a casa, mais alta será a taxa. Também informa que a parte que é mais rentável, que tem as taxas mais altas e que tem mais valor, será toda aquela zona à volta do parque. Também diz que foi feita uma reavaliação em 2013 e que a próxima será feita em 2025. Pretende sempre que trabalhar em conjunto com a comunidade para que haja transparência e que hajam taxas mais razoáveis para a comunidade. Lúcia, agora é a vez de Michael Silva. Sobre as taxas, o meu trabalho como vereador
é ajudarem a pessoa que é dono da casa para as taxas não subirem. Como é que a gente faz isso? Cada vez que a gente quer ir para fazer prédios aqui, casas e development aqui no nosso bairro, mas tem que também ser bom para a nossa comunidade. Mais prédios a gente faz, mais casas a gente faz, mais gente a pagar taxas, as nossas taxas vão ir para baixo. Vai ter agora, a gente não pode parar, uma revelação das taxas. O que é que eu vou fazer como vereador? A minhas office, o Little City Hall, vai estar aberto para as pessoas vir lá, para a gente ajudar com a aplicação, para a gente ajudar com o processo. Eu vou ter reuniões para o bairro todo, para as pessoas virem. Vamos ter lá advogados e outras pessoas para ajudarem com o papel, para dizer às pessoas, para a aplicação, para ajudar a dizer às pessoas o que é que eles devem fazer e o que é que eles devem escrever. Pelo menos ajudarem o dono da casa para as taxas não subir mais do que já estão, porque a gente já sabe, nesta comunidade, a gente paga mais taxas do que qualquer bairro e recebe os serviços piores. Obrigado, Michael Silva. Vamos agora ao próximo candidato, à resposta de Jonathan Seabra. Nós sabemos que aqui no bairro do Leste pagamos as taxas mais altas da cidade inteira de Newark, 62%, mas não recebemos os serviços que merecemos. Porquê? Por muitos anos sempre foi isso, aqui neste bairro. E quando eu seja o seu vereador, não vou deixar isso mais acontecer. Porque a realidade é que muita gente, quando eu bato nas portas das pessoas, porque todos os dias, quando eu estou a fazer campanha, a introduzir-me ao público, eu falo com as pessoas da comunidade e toda a gente diz: eu pago taxas altas, mas se recebia serviços, ok, não estava assim tão mal. Mas quando uma pessoa chama para a polícia, leva horas. Quando recolhem o lixo, deitam o lixo todo por o chão e passa assim. Há lixo por todas as partes na nossa rua. Você pode olhar por a sua janela e tem as ruas todas cheias com lixo. Temos buracos que as pessoas sempre têm que navegar entre e fora para não arrebentarem as jantes do carro. Outra coisa, nós temos que contratar um advogado para pôr uma demanda se esta nova corporação que vai vir fazer a reavaliação aqui do bairro do Leste vai pôr as taxas muito altas. Porque muitas vezes estas corporações são corruptas. E é uma coisa que nós temos que ver, se são corruptos ou não. Porque eu, como uma pessoa de finança, vou propor que vamos abrir os livros para ver aonde é que estamos a mandar dinheiro para diferentes programas que podemos eliminar que não estão, em realidade, dar resultados para a nossa comunidade. Porque há muitos programas que estão a receber milhões e milhões de dólares e ninguém está a falar nada. Porquê? Porque há interesses por fora. Eu vou acabar com esses interesses todos. Conta comigo. Ora, no primeiro debate fizemos exatamente a mesma coisa. Fomos ao público saber, não é, Ricky, qual é a ideia de uma pergunta do público em relação aos candidatos? Correto, Luís. Só antes de irmos a essa última pergunta, convém referir que foi oferecido a todos os 4 candidatos que poderiam trazer o seu próprio tradutor, se necessitassem, e que os 2 candidatos que decidiram responder em inglês decidiram por termos um tradutor aqui da nossa televisão. Fica aqui o esclarecimento. Vamos então à última pergunta. E o nosso muito obrigado à nossa querida Lúcia, porque fez um trabalho fantástico. Parabéns. Bem, ainda não acabou. Ainda não. Já lá vamos. Hoje vai ter mais uns docinhos, não é? Mas vamos então a essa pergunta, porque essa pergunta reflete o sentido do povo, o sentido das pessoas que habitam e residem no bairro, não é? Sim, vamos lá então, primeiro em inglês, penso eu, não é? Regarding a possible extension of IBID to other areas in Ironman, like Pacific, where is the frame for that to take place, and what is the measure you want that new business improvement district to take? Ok. Aqui, uma jovem, é? Uma jovem, portanto, e desde já muitíssimo obrigada a Maria Luísa por ter contribuído para esta pergunta, que basicamente é a seguinte: qual é a posição dos candidatos a vereador em relação a uma possível extensão do IBID para outras áreas do Ironbound, como a Pacific Street e o final da Wilson, porque parte da Wilson já está, mas está uma parte ainda que não está. Qual é o prazo para que isso ocorra, se concorda com a opção,
e quais medidas deseja ver imediatamente implementadas? E o primeiro candidato a responder, the first to answer, is Luís Weber. Thank you. So, regarding this question, I think it's a good idea. I need to stop you because this stops working for some reason. Let's do it. There you go. Thank you. So, I think this is a good idea. I think that you know, anything that would help not only keep our community more cleanly, right, but also assist with an overbearing workload for our DPW department would be great for the community, right? As long as it works out for the residents and the business community alike, we have to strike a balance in order to really make this work. So I would be for that decision, and I look forward to continuing a great partnership with IBID when we're sitting in the city council seat, because I say we because if I win, we win. I win, the entire East Ward wins, not just one part of it, the entire East Ward. And that's something that we have to look forward to. With my final minute, I want to touch on something. I am very proud of my Portuguese roots. I am 50% Portuguese. My grandmother is from Minho. My grandfather is from Mortosa, right? And I'm extremely proud to be Portuguese. But just because I don't speak Portuguese doesn't make me any less Portuguese, okay? And I don't think it matters what language we speak or where we come from or who we are, as long as we have the best interest of the community in mind. Not just one race, one demographic, just the entire community. And that's something that we have to do. We have to become unified and we have to become together, because we've been divided in the East Ward for a very long time. There's something to that adage that united we stand, divided we fall. Divided we can be controlled. United we cannot. When you mobilize the masses, change happens. Muito obrigado. Obrigado, Luís. E agora vamos à tradução. O candidato Luís Weber diz que é uma grande ideia e que tudo o que possa ajudar a comunidade a desenvolver e é ótimo, desde que também resulte para, não só para os residentes, como também para os comerciantes e os pequenos comércios. Pretende também continuar com as parcerias com a da Eastward para que este progresso se mantenha e se desenvolva. Diz também que tem bastante orgulho na sua herança, na sua origem portuguesa. Diz que avós que são do Minho e Mortosa, portanto, e diz que não é por não falar português que não se sente menos português. Diz que é do melhor interesse que toda a comunidade esteja unida, porque só unidos é que conseguem conquistar tudo o que é bom e só assim se pode ganhar. E agora é a vez de Michael Silva. Sobre o IBID, na minha posição para 18 anos, como detective da comunidade, eu atendi as reuniões deles. O Manny Lopes, que é presidente, é uma figura grande da nossa comunidade, é grande amigo meu. Eles fazem um bom trabalho a limpar o Ferry Street e limpar o Wilson Avenue, mas estão certas coisas que podem fazer melhor e eu, como vereador, vou sentar-me com eles a ver se eles podem fazer melhor. Sobre eles irem para o Pacific Street, eu penso que é uma boa ideia, mas a comunidade também tem que vive lá naquela zona, também tem que falar e vamos ter reuniões sobre isso. E mais uma coisa que eu queria falar, sobre o Anthony Campos. Eu sou uma pessoa de família e fé. Para mim, a coisa mais importante na minha vida é ser um pai. Eu tive um recorde na polícia que eu podia dormir na minha cama todos os dias a saber que eu fiz o melhor trabalho para a comunidade. Este senhor estava numa posição que podia ajudar a comunidade portuguesa, o nosso bairro, e nunca ajudou. Ele era chefe da polícia e eu era só detective e ajudei a comunidade mais. Ele havia estado envergonhado do recorde da polícia dele. Eu sempre trabalhei para a comunidade e vim hoje aqui à noite para falar à comunidade, para dizer o que é que eu vou fazer quando eu sou vereador. Boa noite e obrigado. E agora? Aqui. E agora vamos imediatamente... Espera aí, temos que fazer o reset aqui. Exatamente. Porque de vez em quando acontecem estas coisas, claro. Estás a perceber? Se não funcionar, já sabemos que são 2 minutos e... mas espera, porque não está a funcionar. Vamos lá ver se... Já agora podia também, mas não há problema.
Não está a funcionar, mas não há problema. Vamos aqui ter a certeza que temos o claque a funcionar e vamos ao próximo candidato. Jota, se abre. Estás pronto, força. Eu sou o único candidato que pertence à direção do IBID. Temporariamente não estou lá porque estou a concorrer para vereador aqui do bairro do Leste. Em relação à Pacific Street, a razão que não foi para a frente foi porque o vereador Augusto Amador disse que não era tempo para adiantar o plano para a Pacific Street, então pararam. O IBID é uma organização que vai a ruas que têm muito movimento e propõe um plano para limpar o lixo e para ajudar os comerciantes dessa rua, como ajudam na Ferry Street e ajudam na Wilson Avenue. E eu, como trabalho na Wilson Avenue, sei que eles são muito efetivos porque as nossas ruas, ao menos lá, estão muito mais limpas que as outras ruas da cidade de Newark. Outra coisa, eu sempre vou ter e vou continuar a ter um Little City Hall aqui no nosso bairro do Leste. Então, não pensam que isso não vai continuar. Eu sempre vou estar disponível para atender o público. Porque eu sou um filho aqui do bairro do Leste. Eu sou Jonathan Seabra, cresci nesta comunidade. Esta comunidade fez-me o homem que eu sou hoje. Eu tenho uma casa nesta comunidade. Quero criar a minha família nesta comunidade e nunca, escuta-me hoje, nunca vou abandonar esta comunidade como outros. Quando há pressão, eu não corro, eu enfrento ela diretamente, mesmo cara a cara. Porque uma coisa que eu disse há um tempo atrás, quem vai à guerra dá e leva. E eu estou preparado. Outra coisa, eu tenho experiência no setor público, privado, e vou dar soluções no primeiro dia que eu entro para o posto de vereador aqui no nosso concelho. Pense em mim no dia das eleições, maio 10. Vota C3 Jonathan Seabra. Muito obrigado a toda a gente hoje que está a ver este show e este debate. E obrigado ao SPT, Ricky Durage e Sr. Luís Pires. Obrigado. Anthony Campos, let me try that, okay? Let me try first. Just say when, brother. Is work. You say go and I'll rock and roll. Let's go. Anthony. Go. All right. The IBID provides a service. Perfect. I'm intimately familiar with the IBID. Actually, as a young precinct commander, I was an honorary member of their board and worked hand in hand with them. We have to balance the additional fees charged with the services provided. We can't negate the city's responsibilities to keep things clean and do what they're supposed to do, but I think the IBID does provide an important service, and I would back them because they've done the right thing throughout the years. Also, Michael, you just don't want to answer, do you? You said something last time about you own many properties. So can we assume that you were an absentee landlord of all your properties because you obviously didn't live here? So I don't know. I'm just saying. I'm just curious. I guess you're really not going to answer anything I said, although I've answered everything you put forth. I guess you and your team don't feel you have to for whatever reason. I guess you don't feel you have to answer to the voters because it's always easier to get dirty and negative and spread distortions from afar, as opposed to running a clean and honest campaign and concentrating on the issues and on what's most important, the people. You talked about my police record. You know what? This is interesting because before I was a chief, I was a captain, I was a sergeant, I was a lieutenant, I was a director of public safety. I was many things, so which one do you have an issue with? Was it just the chief? Because the difference is you got paid to go to meetings. I've been doing this since I was a child. I've been involved in civilian patrols. I've set up parades. I've done everything with the community since high school. So you can't make this up. So it's great that you want to talk about what you're going to do. No. Show me what you've done and what you didn't get paid heavily to do. Then you'll impress me. Okay? ACA, Anthony Campbell Civic Association, during COVID, you were getting paid. I wasn't. My people weren't. We were doing the right thing for this community. Please vote for me May 10th. Anthony Campos, C2. Help me to help you. I love this community. Time is up. Vamos à tradução, não é? Vamos à tradução. Lúcia. Ok, então o candidato a vereador Anthony Campos diz que conhece bem o IBID, está bastante ao corrente do que significa e que pretende coordenar e manter as coisas coerentes no seu processo. Volta a questionar Mike Silva, diz que pergunta se não quer responder,
porque devemos assim, já que não quer responder, devemos assim assumir que foi um proprietário ausente até ao momento e diz que acredita que não vai responder, assim como não respondeu às outras perguntas que lhe fez hoje e também como não responde aos votantes. Relativamente ao historial na polícia, diz que antes de ser a chefe teve outros cargos de alto poder e que demonstra que aquilo que fez bem e só depois de Mike Silva demonstrar o que fez é que ele pode ficar impressionado com o seu currículo. Termina a solicitar às pessoas que votem em si neste dia 10 de maio que se aproxima. Muito bem, muito obrigado. Isto was a very interesting debate, right? Sim, Luís, e desde já é bom lembrar que temos 18 mil eleitores, cerca de 18 mil, e criticar ou falar não vale a pena, queridos amigos. Vamos votar porque, votando, pode ser parte das decisões. E nós gostávamos exatamente de falar sobre isso e pedir às pessoas todas do Ironbound, e não só, da cidade de New York, mas neste caso específico do Ironbound, temos 4 candidatos com 4 programas completamente diferentes, portanto, é importante que vote no dia 10 de maio. Sim, não se esqueça de votar, porque votando podemos ser parte das decisões. Chegamos, portanto, assim ao fim deste segundo debate. Sim, quanto a nós, voltamos a ver-nos amanhã, a partir das 7. Luís, mas temos de dar um muito obrigado a estes 4 gentlemen. Sem dúvida, espetacular a prestação dos 4 candidatos, da Lúcia e toda a equipa de produção e de realização da SBT, que fez mais uma vez um trabalho magnífico. Tenha uma boa noite. E até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.